Não concordo muito com a perspectiva comum que o jovem de hoje está menos comprometido com X ou com B, o jovem de hoje está perdido. Não concordo muito com essa narrativa. Porque nós estamos a tentar incutir na cabeça do jovem que ele é o problemático, mas o jovem não é o problemático, nós somos. Então, eu tenho um telemóvel aberto, tenho 2 telas abertas e eu estou totalmente concentrado com as 2 realidades. Muitas vezes nós jovens fechamos-nos numa bolha, né, e deixamos de olhar para todas essas componentes. Segundo elemento, se eu perguntar aqui a alguém o que é mais importante, desenvolver os pontos fracos ou os pontos fortes? Acho que logo a primeira coisa que nós todos dizemos é, claro, desenvolver os pontos fracos. Não, wrong. Nós temos que aprender a separar o que é academia e o que é mercado de emprego. O mercado de emprego quer experiência. O mercado de emprego quer o que é que a Ságida sabe fazer, o que é que o Gaspar sabe fazer. Olá, eu sou Ságida Suleiman e este é o Cerebrum à Mesa, uma iniciativa do movimento Cerebrum que propõe conversas autênticas e profundas sobre temas que moldam o futuro e o presente da juventude moçambicana, africana e do mundo. Hoje tenho a honra de ter comigo à mesa 2 profissionais de recursos humanos de grande destaque, Gaspar Buque e Anísia Manhissa. Hoje vamos falar sobre os jovens no centro da mudança, caminhos e desafios da empregabilidade em Moçambique. É com o coração cheio de gratidão que damos as boas-vindas ao Gaspar Buque, líder transformacional com vasta experiência em crescimento empresarial, desenvolvimento de capital humano e engajamento comunitário. Gaspar é o presidente da Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais de Recursos Humanos e é também Country Director da Field Ready em Moçambique, que tem impulsionado a empregabilidade local e alcançado resultados notáveis no país. Temos também a honra de receber Anísia Manhissa, com mais de 2 décadas em RH no setor de recursos minerais e energia, reconhecida pela sua resiliência, ética e paixão pelo desenvolvimento humano. Mentora, coach e palestrante, dedica-se a capacitar jovens, sobretudo mulheres, nas áreas de ciências exatas e engenharias, promovendo carreiras sólidas e alinhadas a propósito. Sejam muito bem-vindos. Então, no Cerebrum nós começamos sempre a nossa conversa pela essência. Antes dos títulos, quem é que nós somos? Quem é a Anísia Manhissa, quem é Gaspar Buque, na sua essência. Contem-nos um bocadinho sobre vocês. Gaspar Buque, por acaso é algo muito difícil de escrever. Quando eu olho para o meu perfil, quem sou na minha essência, primeiro tento recuar como é que eu me fiz e como é que eu cheguei a ser um profissional de recursos humanos. E acredito naquele provérbio popular que diz que todos nós nascemos com um destino, nascemos com algo já moldado para aquilo que nós nos tornamos. E sou o filho mais novo de 7 irmãos, então sou o dito mimado da casa, não é? Sou aquele que levou todos os mimos da família. E acho que em algum momento essa excessiva atenção comigo foi inverso. Por ter sido mais novo, fui o menos beneficiado. Vamos lá dizer, o beneficiado é aquele filho criado pelos irmãos, não criado pelos pais. Os mais novos, quando temos esses espaçamentos muito notáveis do mais velho ao mais novo, os pais praticamente passam a educação para os filhos mais velhos, para educar os mais novos. Acho que em algum momento é aí onde eu comecei, muito cedo na minha trajetória, a ter que lidar com pessoas mais velhas, reduzindo os gaps de idade muito cedo. Isto é, os meus irmãos não tratavam de mim como um bebê. Muito cedo eles começaram a desafiar-me a que eu fosse mais responsável, mais autónomo, para que eles não tivessem de mudar as minhas fraldas, porque para eles era um fardo. O filho não é deles, eles foram dados ao irmão. Então, por que eles tinham cuidado de mim? Então, acho que em algum momento essa independência muito cedo mudou aquilo que eu sou, que é que me viraram muito cedo. E comecei de uma vida muito pacata, cresci nos arredores da cidade de Maputo, no bairro de Rianguém,
E tive uma infância normal, como qualquer jovem, a empurrar pneus. Quando falo da infância hoje, numa realidade de jovens atuais, parece uma coisa fora do comum. Falar de andar de pneus, falar de andar de jantes, hoje em dia já é impensável. Okay? É verdade. Mas, então, mas bons tempos. Mas foram os tempos. Infância de qualidade. Exatamente. Foi muito crescimento do bairro, crescimento. A minha casa era a 50 metros de uma congregação religiosa. Então, toda a minha infância era no convento das irmãs, no recinto de uma igreja. E numa quadra de basquete, também a 100 metros de casa. E, enfim, então acho que isso foi moldando a paixão pelo desporto, a paixão pelos princípios na altura religiosos e aquele princípio de comunidade todo que faz parte daquilo que nós somos como essência na origem. E acho que foi aí também que comecei as primeiras interações. Acho que o desporto, a proximidade com a religião ajudou bastante naquilo que é crescimento do networking, relações humanas, começar a conviver com pessoas. E muito cedo acho que comecei a assumir um pouco posição de liderança. Não me recordo de nenhuma turma que não tinha sido chefe de turma. Então, olho para trás, em todas as classes não aparecia um chefe de turma. Mas as notas eram o pior estudante. Então, não percebo essa relação. Como é possível? Vamos falar disso mais à frente, mas hoje, quando olho para trás, vejo que os cabuladores são os que dão-se bem. Os inteligentes são os que ficam atrás. Os cabuladores acabam sendo diretores das empresas, os inteligentes acabam trabalhando para os cabuladores. Então, acho que muito cedo eu fazia um networking. Para poder cabular, tem que olhar esquerda, direita, para frente. E tem que ser alguém amado por todos. Só assim que as pessoas vão te dar alguma coisa. E fazendo isso, tu estabeleces maior networking. Enquanto os inteligentes protegem o seu conhecimento, não querem partilhar, e acabam sendo donos de conhecimento, mas com pouco networking. Então, acho que em algum momento, essa carreira, no olho para trás, não há turma que não fui chefe de turma, as poucas que não fui chefe de turma de uma maneira que não queria ser. Então, acho que comecei muito cedo a ocupar um espaço, a liderar, a ocupar um espaço na sociedade. E acabei o ensino primário, secundário, a escola secundária de Ninguém, a escola secundária de Manhanga, e a parte interessante, não sei se continua até os dias de hoje, né? Mas acho que a parte mais interessante, eu digo que, vou dizer uma coisa muito forte, mas quando hoje eu faço a reflexão, e digo mesmo como ela é, minha mãe fica chateada com isso, mas tive a maior sorte da minha vida, ok? Que aos 17 anos perco o meu pai. Foi a maior sorte da minha vida. Por que foi a maior sorte da minha vida? Porque foi a perda do meu pai aos 17 anos que me tornou a pessoa que eu sou. Então, era necessário eu perder a vida para que eu despertasse. Então, em vez de transformar a morte como algo que desafio, que me reduzia a possibilidades, a morte dele é que me abriu as portas. Porque foi com a morte dele que quando tinha 17 anos já fazia 12ª classe. E depois a morte de um pai provedor, um pai tipicamente africano. Um pai provedor, com 9 filhos em casa, e o único motor de vamos dizer, source of income, o único motor responsável pela família. De repente, os tios vêm todos, funeral, 7 dias, 30 dias, depois a mãe olha para nós e diz: alô, não temos que comer amanhã. Alguém tem que fazer alguma coisa aqui em casa. Então eu acho que foi essa transformação, olhando os fundamentos que ele tinha nos deixado, que nos obrigou muito rapidamente a dizer que nós temos que produzir, temos que fazer algo. Então, a primeira coisa a fazer é o negócio de família. Então alguém tinha que gerir o negócio de família. E eu, com 17 anos, já estava a gerir uma empresa com 30 trabalhadores. Okay? Então tinha que ir de manhã e à tarde e gerir os negócios de 30 pessoas e, sem me aperceber, já estava a gerir pessoas, com 17 anos. Uau. Foi nesse momento que eu despertei pela vida, que eu percebi que aquela perda não era realmente a perda, mas era a oportunidade que nós tínhamos de começar a mostrar aquilo que nos tinha passado em termos educacionais e pôr a mão à massa. E muito rapidamente comecei a minha carreira como gestor de recursos humanos e eu acho que esse aspecto de ter desenvolvido o meu networking, de ter sido sempre uma pessoa de relações, de ter praticado desporto, que o desporto eu acho muito bom para a expansão daquilo que são
conectividade, networking e tudo mais, Disciplina, cumprimento de horário, receber instruções. Sim. Okay? Então, eu acho que todo esse manancial ajudou e comecei a trabalhar na empresa de família, ainda a fazer amanhã, a 12ª classe, e comecei nessa altura, também já estava a namorar, e já estava a namorar, ia de manhã à escola. E o que é que o namoro é importante? Depois de fazer a ponta e perceber essa parte interessante. E aos 8 anos, já namoraram, lá conheço a minha namorada, o meu sogro olha para mim e diz: esse menino é muito esperto. Como é que eu asseguro um futuro interessante para a minha filha, que ela está apaixonada por ele? Então eu estava a trabalhar no início do projeto da Mosal. Então eu disse: olha, vai lá, falas bem, comunicas bem, vai lá fazer uma entrevista de emprego cá para o projeto da Mosal, para construir-se a Mosal e tudo mais. Eu fui lá fazer entrevista e eles me disseram: uau, 18 anos, já está a falar tão bem. Ok, venha aqui conduzir comida, venha levar comida, entregar a comida para os trabalhadores, é só isso. Tu não tens carta de condução, falas bem, ficas motorista. Perfeito! Uau, jackpot! Ok. Então comecei tudo aí, a fazer comida, levar muita comida para aqui, deixar comida para ali. A hora do almoço, está com os trabalhadores que faziam o projeto da Mosal. Aquilo não durou um ano. E eles estavam espertos demais para carregar comida. Porque não controlas as entradas das pessoas também. Chega cedo, controlas as entradas. Ok, não durou 6 meses. Mas também porque não controlas também os processos dos trabalhadores. Ok, não durou 6 meses. Porque é que não geras esta equipe de trabalhadores? Não durou 6 meses. Portanto, deu por mim, 2 anos depois, já estava gestor de recursos humanos. Ok. Então, acho que foi aí que começou a carreira, mas eu vou deixar para a segunda parte, já tudo com a Anísia. Passar a palavra à Anísia para não ter que monopolizar, que temos muito tempo ainda para conversar. As histórias de Gaspar. Mas olha, tem uma história um pouco parecida com a minha. A Anísia é filha mais nova de 8 irmãos também, que é parecido com o Gaspar. Sim. Que também é animada, cresci no bairro Central. Sempre fui tímida, apesar de não parecer, mas sempre fui tímida e introvertida, mas tive que me reinventar para poder sobreviver neste mercado. Então, passei a maior parte da minha infância, obviamente, na casa dos meus pais, brinquei também, polícia ladrão lá embaixo, Gaspar. E olha que eu brincava sem camiseta, porque eu era Maria Rapaz até aos 17 anos, por aí. Uau. Porque o meu corpo começou a desenvolver um pouquinho depois disso. Antes disso, brinquei com pneus, joguei neca, brinquei, fiz todas aquelas brincadeiras da rua que hoje eu sinto falta, que os meninos de agora não têm essa... passam a vida nos telemóveis e tudo mais. Tive uma infância maravilhosa, parecido com o Gaspar também. Os meus irmãos mais velhos eram como se fossem os meus pais, tanto que eu tenho a minha irmã mais velha hoje como minha role model forever, e eu sempre dizia a ela: quando eu crescer eu quero ser igual a ti. Toda a minha vida, toda a minha infância, eu queria ser jurista. Eu olhava para o meu pai e eu dizia: eu tenho que ser igual ao meu pai. Eu o admirava bastante. Queria ser jurista, fiz a escola primária no Estrela, que era... Aliás, eu dizia ao meu pai muitas vezes que eu era a desfavorecida de todos os filhos dele, porque todos os filhos dele estudaram do lado da Polana, do museu e não sei o quê, e eu não. Eu estudei na Munhuana, que é onde está o mercado do Estrela, e depois na escola secundária foi no Estrela, que também está no meio do mercado do Estrela, e a minha questão era: por que todos estudam nas escolas mais privilegiadas e eu estudo aqui? O que eu não conseguia perceber é que o meu pai estava a tentar moldar-me. E quando eu estava já para entrar para o ensino secundário como deve ser, o meu pai morre também, como o pai do Gaspar. E o meu pai era provedor. Eu lembro-me que na altura minha mãe não estava a trabalhar e a pergunta era: now what? Como é que vai ser? Então, como eu já tinha ido estudar para a Suazilândia, aliás, um bocadinho antes, eu fui estudar para a Suazilândia porque corrigi um professor de matemática que cometeu uma gafe. Cometeu uma gafe de linguagem, gramática, e eu corrigi-o. E naquela altura a educação era militar, o meu pai era muito rígido na educação. Lembro-me que o diretor pedagógico mandou chamar o meu pai para informar o meu pai que eu era a espertinha da sala e que passava a vida a corrigir os professores. E o meu pai, como não quis levar muito isso, e ele era muito rígido, ele disse que estava bem. Isso lembro-me que deve ter sido uma quarta-feira, ok? A única coisa que eu sei
é que durante o fim de semana meu pai mandou-me arrumar as minhas coisas porque eu ia estudar na Suazilândia. Eu não sabia dizer uma palavra em inglês, senão my name is, e não sabia me comunicar de maneira nenhuma. Cheguei na Suazilândia, fui apresentada ao colégio, o diretor perguntou, do you speak English? Eu disse, yes. Ele começou a fazer-me perguntas que eu já não conseguia responder, eu ficava assim a olhar para as minhas irmãs e agora eu digo o quê? Mas olha, fiquei na escola, eles falavam só inglês e Siswati. A minha escola tinha uma moçambicana que estava um nível acima do meu, então não tínhamos muito tempo para ficar a conversar. E eu ia às aulas e não conseguia perceber absolutamente nada. Eu ficava a olhar e perguntava, mas o que é que eu estou aqui a fazer? E naquela altura ainda tu tinhas que escrever cartas para os meus pais, não havia telemóvel, era telefone fixo e tinha que ser na secretaria da escola. E a secretaria nunca te deixava ligar para casa porque tu estavas ali para estudar. Mas havia uma professora de literatura que gostava muito de mim, ela ficava assim com peninha de mim, coitada, ela não percebe nada, está aqui. E ela chamou-me e disse, olha, queres aprender inglês? Eu disse sim. Ela disse, ok, a partir de agora, todos os dias depois das aulas vem à livraria e eu vou te ensinar inglês. Eu aprendi a falar inglês com livros infantis. Ela abria os livros infantis com textos muito curtos e ia tentando fazer com que eu percebesse. Ságida, em 3 meses eu falava inglês melhor do que as Siswatis que estavam lá. Porque eu dediquei-me e eu jurei que eu não havia de chumbar. Como eu queria fazer direito quando estava cá, quando eu cheguei na Suazilândia eu olhei e disse, não, se eu for fazer direito vai me levar muito tempo, é muita leitura, eu tenho que perceber muito bem inglês e eu não quero demorar aqui. Opa, vou fazer ciências, umas não é igual a 2 em qualquer língua. Sim. Então, fui fazer ciências, passei os anos que eu fiquei lá e o meu pai morre. Eu volto e o meu pai morre. Eu pergunto à minha mãe, e agora como é que nós vamos fazer? A minha mãe dizia, não, tens de voltar e acabar a escola e depois devemos de ver o que é que vais fazer, nós devemos ter algumas reservas para fazer a universidade. Eu olhei para a minha mãe e disse, nem pensar. Eu falo inglês, eu vou procurar um emprego. Não adianta eu voltar e ficarmos aqui com a ilusão que vamos conseguir pagar a escola. Porque meu pai era provedor, a minha mãe não trabalhava. E eu via de acabar sendo um peso aos meus irmãos mais velhos. E desde essa altura eu tive que assumir uma outra postura. Aliás, todos nós lá em casa tivemos que assumir uma outra postura. Tive que amadurecer muito cedo. Não podia perder porque não podia desapontar a minha mãe, mas acima de tudo não podia desapontar os meus 7 irmãos que estavam acima de mim. Porque todos eles eram super protetivos, eram protetores. Então não queriam que eu brincasse lá embaixo até as tantas. Festas à noite lá em casa era difícil, as minhas amigas todas iam e eu não podia, tinha hora para chegar a casa, tinha hora para sair e eu comecei a trabalhar um pouquinho mais cedo. Até a altura que eu entrei para a universidade, porque eu fiz a universidade em Moçambique, eu fui fazer administração e gestão de empresas. Porque eu tenho um irmão mais velho que fez também administração e gestão de empresas, mas ele estava mais focado para a área financeira. E eu disse, olha, eu vou fazer, porque eu acho que eu com esse curso consigo trabalhar em qualquer área. E comecei a fazer o curso e apaixonei-me. Fiz administração e gestão de empresas. Ainda no primeiro ano consegui um outro emprego. O meu primeiro emprego foi vender blocos na Matola Blockyard. Eu vendia blocos, eu trabalhava na secretaria. Todas aquelas quintas e aquelas casas na Matola, a maior parte delas eu vendi blocos. Eu saía da casa da minha mãe, ali ao pé do ponto final, ia apanhar a chapa na 24 de julho na Guerra Popular, para o quilômetro 16, vendia blocos até às 15h30, entrava num chapa, voltava para casa, fazia banho e ia à faculdade no pós-laboral. Acabei o curso, consegui um outro emprego pela CBE, comecei a trabalhar, mas também não era na área da RH, era coordenadora financeira. E eu fazia finanças e fazia administração. Em nenhum momento eu fiz planos de trabalhar em RH, em nenhum momento eu quis ir para o ramo da RH, mas eu acho que havia dom. E o RH acabou chamando-me e puxando-me para trabalhar na área e hoje eu sou completamente apaixonada pelo RH. E o mais engraçado é que eu estou aqui com alguém que era meu líder. Quem me recebeu no mundo do oil and gas foi o Gaspar, porque eu vinha da área de carvão, ainda que fosse mineração, mas quem me recebe é o Gaspar, quem me dá a primeira oportunidade
de oil and gas e, honestamente, a maior parte das coisas que eu sei como navegar o mundo corporativo como tal, acabei aprendendo sobre gestão de gás claro e, coincidentemente, voltamos a estar juntos agora na Associação Moçambicana de Empresas e Profissionais da RH. Então, sou crente, completamente apaixonada por Jesus, não abro mão da minha vida cristã, gosto muito de falar sobre isso porque quem me fez e quem me faz todos os dias é Deus e eu não posso em nenhum momento ficar a falar e vangloriar-me aqui sem dizer que a minha essência é mesmo Jesus. Eu cresci sob educação religiosa, a escola que eu fui na Suazilândia também era educação religiosa e gosto muito disso. Sou mãe, super apaixonada pelos meus filhos, não parece, mas eu tenho um filho universitário, hoje posso dizer isso, tenho um filho universitário. Daqui a pouco eu vou. Não, Gaspar, não seria avó. Pois, e sou completamente apaixonada por transformar, por devolver à sociedade, por mudar o status quo que nós temos na nossa sociedade e garantir que nós temos profissionais jovens que saibam o que é que estão a fazer no mercado. A vida da Anísia nem sempre foi muito bonita. Eu engravidei, nem tinha acabado de faculdade ainda. E tive muito suporte da minha mãe, dos meus irmãos, que a pergunta era, na what? Eu vou acabar a faculdade. Queres te casar? Lembro que na altura a mãe do meu namorado dizia, tenho que casar porque os filhos desta família não nascem fora do casamento. E a minha mãe perguntava, queres te casar? Eu não quero casar antes de acabar a faculdade. Tudo bem, vamos te dar suporte. Eu fui fazer o último exame de matemática financeira, eu saí da maternidade para ir fazer exame. Uau. Eu tive que pôr uma almofada por cima do banco da faculdade porque eu acabava de sair da sala de parto, mas eu tinha dito que não haveria de não succeed na vida, porque quando tu és criada por irmãos, mãe solteira e irmãos, a responsabilidade que nós, os mais novos, carregamos é muito grande. Fica todo mundo a olhar para ti, tu tens irmãos que estão, que succeed na vida e tu dizes, não posso ser a ovelha negra desta família, eu não posso. A responsabilidade é muito grande, Sajda, muito. Até hoje, tudo que eu faço, eu fico a perguntar-me como é que os meus irmãos vão te ver. Enquanto eu não receber um well done deles, eu fico, será que eu fiz alguma coisa errada? Porque nós somos tão unidos e eles esperam tanto de mim, da mesma forma que eu espero muito deles, que queremos sempre estar a fazer as coisas com excelência. Então, basicamente, a Anísia é essa pessoa. Uau! Que histórias bonitas, não é? E de resiliência é preciso muita força de vontade, muito foco para conseguir passar por tantos desafios, não é? E conseguir terminar os estudos e depois começar a trabalhar e fazer essa distância toda para trabalhar e ainda estudar depois. Respeito muito isso e eu acho que é algo que os jovens de hoje estão muito na zona de conforto, não é? E não têm esta visão. E nós três temos algo em comum, que é, por acaso, a minha história também é parecida, mais ou menos. Eu não sou irmã de 8 irmãos, né? Só somos 3. Éramos 3, perdi o meu irmão mais velho, mas tem uma diferença enorme entre a minha irmã mais velha e eu, temos 8 anos de diferença. Com o meu irmão eram 11 anos. Então, eles sempre têm essa de... É como se eles fossem os pais, não é? Acaba por sempre ser assim. E isso tem o seu lado bom, mas tem o seu lado mau também. Mas pronto, é interessante porque ajudam-nos também, facilitam-nos também na caminhada, não é? Temos mais direcionamento, é uma parte positiva que eu vejo desse gap. No entanto, a infância de ontem, né? do vosso tempo e a de hoje, vou assim dizer, da nossa audiência e de quem nos ouve, é completamente diferente, não é? São tempos completamente diferentes. Quando vocês pensam na juventude de hoje, o que é que vos vem à cabeça, analisando o perfil todo e o contexto todo social?
Obrigado, Sasha. Eu acho que posso comentar primeiro. Eu tenho uma perspectiva de tempos, gerações um pouco mais ousada. Eu não concordo muito com a perspectiva comum que o jovem de hoje está menos comprometido com X ou com B, o jovem de hoje está perdido. Não concordo muito com essa narrativa. Eu acho que quando eu olho para os vídeos que nós vemos dos nossos pais no passado, nossos pais eram muito rastafaras, né? Eram muito rock and roll, aquelas causas eram muito desviados. Exatamente. Se te refletires um pouco, começas a ver aquelas baladas que eles tinham, ok? Eu ia dizer, olha, não fui criada pelos meus pais, fui criada pelos meus tios. E o meu tio hoje teria 81 anos. Então é outra geração. Não sou da geração dos pais de 50, 40, é diferente, né? Então tive esse privilégio, posso assim dizer, de ser criado por alguém que hoje teria 81 anos. E sim, tem algumas histórias familiares que se assemelham ao que Gaspar está a dizer, mas tem outras que eu acho que, a nível de disciplina, regras, eu acho que era muito mais rígido e era muito focado em resultados, meritocracia, no sentido de tens de ganhar, para merecer tens de perform, não é? No meu caso, por exemplo, cada boneca que eu tinha ou algo que eu quisesse, eu tinha de tirar um 20 na escola. Então, sim, pode ser que sim. Os objetivos eram diferentes. Sim. E essa rigidez educacional, nós temos que ver primeiro duas realidades. A nossa geração, os nossos filhos, ou os jovens que nos vêm agora, 20, 30 anos, 15, é a primeira geração de Moçambique próxima aos pais. Sim. É a primeira geração, desde que Moçambique existe como sociedade. Os meus pais eram filhos de escravos. Os meus pais eram filhos de escravos. Os meus pais são os primeiros, nossos pais, são os primeiros a viver num Moçambique de transição colonial. Okay? Então, não eram escravos, mas eram de um país que estava a ser colonizado, com restrições de direitos e tudo mais. Sim. Nós somos os primeiros a nascer num Moçambique aberto. Qual é a base educacional que esses nossos pais tinham? Era o controle, que era o regime que eles tinham bebido da história que eles traziam. Atualmente, jovens 20, 30 anos, é um mundo, é o primeiro mundo aberto, livre, okay? Em que os pais pós-independência é que são os pais dessa geração. Portanto, há uma maior proximidade geracional. E veja uma coisa que aconteceu interessante, muito bonita, foi a tecnologia. Ainda por cima. No passado, nós sonhávamos com um mundo com base nos livros. O livro que nos traziam, com a foto que nos traziam, podíamos sonhar como é que era Estados Unidos, como é que era um prédio moderno. Podíamos sonhar com isso. Víamos o livro e acreditávamos. Agora já não. Pegamos o telefone, vimos e navegamos e vimos a realidade. Viajamos com o digital. Portanto, são realidades totalmente diferentes, princípios educacionais completamente diferentes. Portanto, não é possível comparar que estes são menos cumpridores. Então, as bases educacionais mudaram. Onde é que está o maior desafio agora? Está nestes pais dos 20 que não conseguem acelerar o passo deste. Quem está errado não são os jovens. Quem está errado não são os jovens. Quem está errado é essa sociedade que não está a conseguir ir ao passo rápido da transformação de como lidar com esses jovens. Então, o melhor elemento como eles conseguem, como eles estão com medo do que acontece na próxima esquina, começam a restringir e a culpar o jovem deste problema. Não é. O jovem simplesmente está numa realidade com acesso à informação. O jovem dos 20 é o primeiro jovem na sociedade moçambicana a viver num mundo democratizado de informação. O que isso quer dizer? Os nossos pais e nós, para termos acesso à informação e a conhecimento, demonstração de conhecimento, para termos conhecimento, temos que ir a uma biblioteca. Temos que ter o cartão de leitor. Temos que esperar a biblioteca abrir das 8, fechar às 12,
O vovô João, que era o guarda-livros, volta a ir descansar, voltar às 15, ver quem podia andar na biblioteca até às 17. Então, o conhecimento era privatizado, era controlado. Tu não tinhas como ter conhecimento. E a transferência do conhecimento era dos mais velhos e dos mais novos. Esta geração já não precisa de restrição de conhecimento. Ele obtém conhecimento onde ele quer, como ele quer, só com o telefone. Então, nós temos jovens agora de 18 anos com muito mais conhecimento que um jovem de 55 anos. Então, qual é o mecanismo mais fácil do jovem de 55 de controlar o jovem de 18? Fica com medo do conhecimento que o 18 tem, então cria um elemento de controle, porque ele diz, não, isto não pode ser, temos que tirar o telemóvel. Okay? O telemóvel não vai ajudar. Então, vamos tirar o telemóvel, o mundo agora está nos braços do telemóvel. Como eu desconheço o telemóvel, eu prefiro tirar o telemóvel. Okay? As relações mudaram. Então, eu acho que temos que fazer cada vez mais palestras para mudar a geração dos pais, não necessariamente mudar a geração dos filhos. Porque mudar a geração dos filhos é parar a mudança com as mãos. Okay? Não vamos a tempo. Mas agora, se nós começarmos a mudar a geração dos pais para como lidar com este jovem que tem acesso ao conhecimento, eu acho que ainda temos aí uma oportunidade de dar um pouco mais de humanização à nova geração. Então é como eu vejo que os desafios do acesso à formação, à tecnologia, e em países como Moçambique, okay? Nós já temos um mundo globalizado que nós temos que acelerar o passo. E isso que nós estamos a falar agora é um Maputo bonito. Sim. Não é um Moçambique real. Sim. Porque saindo a 50 km ou 20 km de Zé de Maputo, esta conversa muda de prisma totalmente. Okay? Então, se nós queremos que Moçambique não perca a rapidez de posicionamento global, nós temos que entender que essa juventude não está perdida e temos que dar apoio a essa juventude para liderar a transformação. Então, é como eu percebo esta mudança da juventude. O que achas, Janine? Eu concordo, Gaspar, só para suportar, grupo da escola, das crianças. Nós vemos pais a reclamarem sobre o aproveitamento dos filhos em outubro. O ano letivo começou em janeiro. E a culpar o professor. Por quê? Porque este pai, como não esteve próximo do seu pai na altura, ele ficou amigo do filho. Não ficou pai do filho. Ele não vive a vida do filho. Ele só se lembra de tirar o telemóvel quando a nota está má. Mas ele não se lembra que aquele mesmo filho esteve a usar o telemóvel para fazer pesquisa, esteve a usar o telemóvel para tentar perceber como é que algumas coisas funcionam. Então, nós estamos a fugir da nossa responsabilidade e eu concordo com o Gaspar quando ele diz que somos nós os pais e é a nossa geração de pais que precisa melhorar. A nossa geração de pais é que tem que fazer um esforço de estar mais próximo da geração vindoura. Nós estamos habituados em Moçambique a ver estudantes a irem à faculdade com livros, cadernos e não sei o quê. Mas, no mundo afora, um estudante vai à faculdade só com um computador. Ele não precisa de mais nada, ele não precisa ir a uma biblioteca, ele tem a biblioteca com ele. Então, em que momento é que nós vamos fazer esse shift? Nós entendemos muito bem que na cidade de Maputo é mais fácil, mas é preciso começarmos a mudar, é preciso, como pais, começar a fazer um esforço muito grande para estar lado a lado com estes jovens de agora e acompanhar o desenvolvimento. Obviamente que coisas novas metem medo, não é? Nós ficamos num limbo, até tentamos ir um bocadinho, mas depois voltamos para a zona de conforto. Mas é importante também saber que temos que sair da nossa zona de conforto. Então, todo o esforço que se faz com a juventude é necessário fazer também com os pais. É necessário também começar a palestrar de forma diferente, porque nós estamos a tentar incutir na cabeça do jovem que ele é o problemático. Mas o jovem não é o problemático. Nós é que temos que uplift alguém para estar exatamente no mesmo diapasão com os jovens. Obviamente que eles também têm algumas coisas que precisam de melhorar, são um bocadinho Nutella, tem que crescer um bocadinho, mas aquele discurso que o meu pai dizia, eu andava 50 km para chegar à escola, não tinha sapato, levava livros nos plásticos, já não funciona. Não se encaixa. Agora tu dizes isso ao teu filho e ele pergunta, onde é que eu entro? Eu não pedi para nascer.
Mas eu não podia dizer isso ao meu pai. Porque no minuto que eu dissesse isso, não sei o que havia de acontecer comigo. Se calhar seria um rest in peace. Então, hoje, ele já consegue te dizer, mãe, eu não vou fazer este curso porque eu quero fazer este curso. Este é o curso dos meus sonhos. Então, como jovens e pais, existe uma necessidade também de mudança do nosso lado. E veja só fazer um comentário, a Anísia que disse uma coisa interessante agora. Perdão. Adaptabilidade a mudança das gerações e a adaptabilidade que nós temos que acompanhar. Em entrevistas de emprego, estava a falar um dia com um amigo que dizia que, olha, entra um jovem numa entrevista de emprego, estamos ali na entrevista e ele está com um telemóvel na mão e falava, eu olhava o telemóvel, por que desrespeito é esse? Então, este vai ser o jovem amanhã que vai entrar na minha empresa e vai estar a trabalhar com os telefones abertos. Eu olhei para aquilo, foi uma violência incrível. Por quê? Teoria de conhecimento, teoria de adaptabilidade. A teoria de adaptabilidade, o que acontece é que os nossos pais e nós estudávamos com um livro, íamos à escola, voltávamos, tínhamos a hora de estudo, fazer os TPCs, terminar os TPCs, lanchar, dormir, e a hora de estudo é só com o estudo e eu e o caderno. A adaptabilidade no tempo, agora na sociedade, de acesso rápido à informação, e uso muito da informação, as crianças e os jovens agora são multitask. Okay? Eles desenvolveram uma capacidade de operar 3 sistemas em simultâneo. Okay? Então, eu tenho um telemóvel aberto, tenho 2 telas abertas, e ele está totalmente concentrado com as 2 realidades. O que acontece com o pai atualmente? Como ele vem de uma teoria de conhecimento, que era uma única fonte de obtenção de conhecimento, para ele é uma violência. Imaginar que o filho vai estudar com um telemóvel aberto, 2 telas, e ainda música a escutar o Dre a fazer um beat. Então o pai diz, não é possível, como é que ele tem fome de estudar e está a fazer TP6? Ele já desenvolveu a adaptabilidade e o multitask. Sim. Então tu não podes tirar aquilo. Então, só mais um exemplo para ver o que é esta realidade no mundo laboral. As empresas contratam esse jovem que já cresceu até os 18, 20 anos com o conhecimento dessas três telas. Primeiro dia entra nas empresas, a empresa limita o acesso à internet. Sim, temos muito disso. Come on, como é que limitar o acesso à internet? Sim. Mas por que os meus... Não, esses meninos juntos trabalham com base em ChatGPT. Deus, como é que tu esperas que... Como é que tu queres trabalhar no mundo de hoje? Não, mas eu estou sempre com o ChatGPT aberto. Ok, tá bom. Quem que tem que mudar? É o jovem? Não é o jovem. Não. Aquela empresa tem que mudar. Ok? Porque ele tem sempre o Google aberto, sempre o YouTube ligado com a música. Quem tem que mudar? Ele não muda nada. Ele não perde nenhuma concentração em fazer aquilo. Portanto, é uma contextualização daquilo que é o jovem de hoje. Sim. Okay? E o desafio, infelizmente, os que estão na tomada de decisão das empresas agora são esses 40 plus, Sim. que ainda estão com uma dificuldade enorme de lidar com este jovem multitask. Sim. Então, a melhor estratégia é limitar o acesso. E limitando o acesso, reduzem a sua capacidade de... Porque ele estudou sempre com aquelas fontes de apoio e chega na empresa e é limitado o acesso à internet. É limitado o acesso a usar os seus headsets. Enfim. Então, nós temos que começar a pensar em mudar nós mesmos, porque não vamos parar esta mudança, essa inovação com as mãos. É importante perceber que esta limitação frustra e ele para de produzir. Sim, tanto que já há estudos que dizem que os Gen Z já não querem ter de estar no ambiente corporativo. Por causa destas questões todas que estamos aqui a falar, não é? E falando nisso, como é que vocês avaliam hoje a situação da empregabilidade juvenil em Moçambique? A Anísia, para começar aí. Não. Tu trabalhas muito com isso. Eu acho engraçado. Porque tu tens uma visibilidade do país inteiro.
Porque nós, quando sentamos em mesas como estas, porque vivemos em Maputo, infelizmente tendemos a falar das grandes cidades. Falamos de Maputo, Beira, Nampula, and so on. E nós não somos Moçambique. Moçambique é muito maior do que isso. Então, eu queria também perceber do Gaspar, nestes roadshows todos que ele vai fazer, como é que ele vê isso? Não, eu vejo a empregabilidade um pouco ligada à minha história profissional e de vida. Acho que quando comecei a minha introdução não ouviram nada falar de faculdade, não é? Sim. Não ouviram. Por acaso, é que nem me recordo. Acho que há pouco tempo é que alguém me corrigiu alguma E coisa. agora é que fiz o clipe. Exato. Nunca falou-se de escola no meu trajeto profissional. Portanto, primeiro deixa-me só fazer um statement, ok? Porque o que eu vou dizer a seguir vai ser muito chocante, ok? Eu acredito muito que é importante ter uma base de formação sólida, académica. A academia tem um papel muito importante na criação, na concepção daquilo que é o homem e ensinando ele a ter fontes de conhecimento e bases de um pensamento estruturado. Eu acho que é muito importante termos academia. No entanto, eu acho que já não é necessário. Ok? Porquê? E por que eu digo isso? Eu digo isso primeiro por este choque, porque eu gosto deste choque. Porque só quando tu dizes que a academia não é importante, todo mundo dá atenção. Porque se eu disser que a academia é importante, todo mundo fica a dizer, mas eu imagino. Então, esta paixão pelo grau académico, pelo certificado, tudo mais, não é importante. Não é importante. Vamos lá voltar à teoria do conhecimento. Ok? É a primeira sociedade que o conhecimento é desmocratizado. Isto é, um jovem de 12 anos pode buscar o conhecimento que um PhD não tem. Então, por que é que eu vou continuar a querer ter processos de educacionais? Escola primária, escola secundária, curso de contabilidade, curso de inglês, curso de Excel, curso de data, whatever. Depois, universidade, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quinto ano. Depois ainda há uns mais distraídos que juntam logo a universidade com o mestrado. Pior escolha possível também. Depois faz mestrado, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Depois acha que não, quer fazer PhD. Então junta. Fica expert em estudar. Ainda não trabalhou nem sequer um dia. Ok? Vamos lá voltar à teoria humanizada que eu disse no princípio. O que é que nós precisamos? Precisamos de pessoas que sabem fazer. Exatamente. Okay? Nós precisamos de pessoas que sabem fazer. E nós podemos aprender a fazer com 10 anos, com 12 anos, com 15 anos. Não precisamos ter um processo, embora a academia seja muito bom, a nível de concepção, aprendizagem de pensamento, temos que democratizar a forma como nós abordamos a academia. Não podemos pegar um certificado académico como elemento principal. Portanto, a mensagem que eu dou aos jovens é exatamente essa. Não se abracem ao certificado. Aprendam a fazer. Porque isso é o mais importante. Eu tenho que olhar para mim mesmo e dizer, eu sei fazer cortes de vídeo. Vamos lá dizer, que é aquilo que eles mais gostam lá. Fazer dinheiro com o TikTok, cortando vídeos e vendendo YouTube. Mas sabes fazer? Sim, sei fazer. Ok, exatamente. Sabes fazer isso? Então fique muito bom a fazer isso. Fique muito bom nisso. Seja a pessoa que todos nós sabemos que tu és o expert nisso. Ok? Segundo elemento, se eu perguntar aqui a alguém o que é mais importante, desenvolver os pontos fracos ou os pontos fortes? Acho que logo a primeira coisa que nós todos dizemos é, claro, desenvolver os pontos fracos. Não, wrong. Tu não tens que te preocupar com os pontos fracos. Deixa os pontos fracos. Alguém é bom naquilo que tu não sabes. Okay? Seja muito bom naquilo que tu és bom. E orgulha-te naquilo que tu sabes. Portanto, nós temos que desenvolver aqui uma sociedade de pessoas que se orgulham daquilo que são boas. Portanto, se eu não sou bom em matemática, e a Anísia é muito boa em matemática, eu sou bom em português, e eu e ela fazemos uma equipe, o que isso vai ser? Sim. Todos é experts. Então, quando nós começamos a diminuir a sociedade, e é aquilo que o ensino moçambicano faz, é o ensino para a obtenção de notas. Sim. Memorização para a obtenção de notas. Então, vá para casa memorizar qual foi a data do primeiro tiro. Então, no dia seguinte, venha escrever a data do primeiro tiro. Amanhã, vem quando é que começou, quantos planetas existem. Está escrito, está no ChatGPT. Why we need to say it? Ok? Então, temos que começar a pensar. Não é sobre memorizar as datas, os planícies. Existe. Já passamos a fase 1. Os jovens já sabem isso.
Vamos lá fazer o build-up. Ok? Então, é aí onde eu digo que desafio as academias a dizer que temos que repensar o conhecimento. O jovem, hoje em dia, ele já tem um conhecimento. Sobre o que está retirado no jovem é que ele não fica expert em fazer algo. Então, o desafio da empregabilidade é que temos um jovem que se orgulha com o certificado acadêmico que ele obteve, mas ele não sabe fazer nada. Então, se ele mudar a abordagem e ele preocupar-se em fazer algo, vamos ver que o certificado acadêmico nada é importante, porque ele já sabe fazer alguma coisa. E nós, nas empresas agora, estamos a recrutar as pessoas que sabem fazer, não as pessoas que têm graus académicos. Tanto que se olharem daqui em diante para alguns pedidos de vagas para as empresas, os jobs que nos jornais, vão ver que ali onde vem a academia, nível acadêmico, já vem, entre aspas, vem opcional. Vem a licenciatura, depois vem opcional. Porque já não é o drive, o grau académico. Mais virado para as habilidades. Saber fazer alguma coisa. Sim. Portanto, os desafios da empregabilidade juvenil agora é que nós temos muitos jovens formados, mas eles não desenvolveram algo que eles sabem fazer. E fica muito mais difícil ter emprego. E o segundo, não desenvolveram o networking. E só para não monopolizar, passar a dizer, eu tenho um desafio muito sério em casa. Um desafio muito sério em casa, e meus filhos, como ainda bem que eles sabem disso, que eles agora lutam comigo para isso, é que eu não exijo notas. Okay? Eu avalio a eles não com base nas notas que eles tiraram. Eu avalio a eles, sextas-feiras, o número de pessoas que eles conheceram nessa semana. Okay? Então, eu desafio eles, todas as semanas, para me trazer o número de pessoas que eles conheceram. E a minha filha diz-me, mas pai não pode ser assim, pai nem quer ver a minha nota. Não quero. Quantas pessoas tu conheceste? Qual o network que tu fizeste? Mais nada, porque se tu não conheceste pessoas, se tu não iniciaste uma conversa com pessoas, ok? Tu não estás a expandir o teu networking, tu não estás a ser desafiado, estás a continuar a tua zona de conforto. Então, não podemos simplesmente pensar que a escola é para a obtenção de um grau. Okay? Então, é aí onde começa um desafio interessante da empregabilidade, porque nós mandamos os nossos filhos para ter graus académicos e eles ficam tão orgulhosos de voltar. Já tenho certificado! E agora? Dia seguinte acordam Netflix. Terceiro dia Netflix. Porque ele em nenhum momento foi dito que ele tem que saber fazer alguma coisa. Ele fica frustrado. Então temos muitos jovens em casa com certificados que não têm emprego. É verdade, é verdade. Eu vejo-me tanto nestas palavras porque durante muito tempo eu fiquei ainda não fiz o mestrado. Só há bem pouco tempo é que eu consegui fazer o mestrado. Mas antes disso eu comecei a trabalhar aos meus 16 anos. Então eu tornei-me muito boa naquilo que eu faço. E olhando assim agora para esta conversa, foi o que me abriu portas, desculpa. Foi o que me abriu portas. Tornar-me muito boa no que eu faço. Trabalhei durante 10 anos, 12 anos atualmente, a fazer o que eu sei de melhor. Estudei, obviamente, formei-me nessa área, mas fui aplicando todo o conhecimento e toda a experiência que eu tive antes mesmo de terminar a minha licenciatura. E isso fez-me alguém de destaque, não é? E outra questão é a questão dos soft skills, do networking, etc., saber comunicar. Muitas vezes nós jovens fechamos-nos numa bolha, né? E deixamos de olhar para todas estas componentes. E que é um erro enorme. Então, super concordo com esta vertente. E só para terminar, uma questão dessa abordagem da academia. Ensino primário, ensino secundário, licenciatura, pós-graduação, PhD, doutoramento, isso é para quem quer seguir a carreira da academia, de investigação. Okay? Por que é que nós vamos a esses processos? Por que é que existem as frações matemáticas? Okay? Por que é que nós usamos teoria de Pitágoras? Ninguém percebe por que é que usamos percebe isso. E exatamente dizem isso, ninguém aplica. Mas não percebemos todos que a teoria de Pitágoras é para exercitar a nossa capacidade de solução de problemas. Não é necessariamente a teoria que nós temos que conhecer. Então, o exercício constante das frações matemáticas, da teoria de Pitágoras, os pensamentos lógicos dos processos de solução de problemas, está sendo desenvolvido a nós. Então, nós temos que ver a competência que nós obtivemos terminando o ciclo académico. Então, se eu faço academia, fico expert em estudar. Primário, secundário, mestrado, tudo. Eu fico um investigador académico.
Tanto mais que há universidades, quando terminas a licenciatura, não fazes mestrado sem ter prova profissional. Tu tens que provar, tens que juntar no teu pedido de mestrado a tua experiência profissional. Sim. Mas temos os jovens agora tão apaixonados que fazer mestrado, seja dentro de 25 anos de recursos humanos, no setor privado nunca vi um mestrado de seu valor. Eu não tenho mestrado. Eu fiquei de recursos humanos sem licenciatura. Sem licenciatura feia. Eu tinha muito esta obsessão de um dia eu vou fazer o meu PhD, não é? Tinha muito isso, mas depois de fazer a minha carreira hoje em dia, já não tenho essa necessidade. Eu acho que é muito, às vezes eu acho que a gente foca-se bastante na questão dos títulos. Acaba por ser títulos e não necessariamente uma necessidade para o mercado de trabalho. Acho que já me ouviste nas mentorias várias vezes, é testemunhar quando as mentoras vêm, as mentorandas vêm. A mentora, eu estou a acabar a licenciatura, depois quero fazer mestrado. E a minha pergunta é, para quê? Para me capacitar com o mercado de emprego. Qual emprego? Qual é a empresa que pede mestrado? A mentora, para estar melhor que os outros que só têm licenciatura, nestes 2 anos que nós fazemos mestrado, o que tem licenciatura está a ganhar experiência. Quando vocês forem para o mercado de emprego, o que tem licenciatura está em vantagem, porque ele já tem experiência. Então, efetivamente, por que nós precisamos de fazer o mestrado? Porque aqui nós temos que aprender a separar o que é academia e o que é mercado de emprego. O mercado de emprego quer experiência. O mercado de emprego quer o que é que a Ságida sabe fazer, o que é que o Gaspar sabe fazer. Não é qual é o grau. Eu entrevistei um PhD e fiquei triste. Fiquei extremamente triste, porque aquele senhor não conseguia dizer nada, mas tu sabias que ele tinha muito conhecimento do que eu estava à procura. Ele não tinha nada, coitado. Ele não... Apetecia-me dizer, por que não vai para a academia? Porque para que tu fazes um PhD para ir pedir emprego para trabalhar, para responder a uma pessoa que se calhar nem tem licenciatura? Então nós temos que começar, temos que repensar muito bem como é que nós nos queremos posicionar. E penso que as nossas universidades também têm que se reposicionar, porque é preciso dizer aos estudantes, é preciso dar este espaço. Infelizmente as nossas escolas públicas não fazem isso, mas as privadas fazem. O estudante acaba a faculdade, não sabe o que ele quer fazer, não sabe para onde ele quer ir. Não, entrei na minha segunda opção, mas como eu queria fazer faculdade e preciso ter um diploma, vou fazer até o final. E depois? O que vai acontecer? Então, muito cuidado com essa história da academia. De nós ficamos aqui a dizer, mas eu não consegui emprego. Até porque, quando você for a uma entrevista, a pessoa que está sentada na sala de entrevista, ele simplesmente tem uma licenciatura e ele não percebe qual é o valor que a pessoa vai agregar. Se é que tem licenciatura. Exatamente. E qual é o valor que esta pessoa vai agregar? Porque se tu tens mestrado, PhD, quando tu chegas numa organização para trabalhar, tu queres ser valorizado pelo teu certificado, mas a organização não olha para ti assim. Então, no final, tu te frustras porque dizes, esta empresa não me está a valorizar, mas aquela empresa nunca pediu um mestrado. Aquela empresa queria 10 anos de experiência, licenciatura é uma vantagem. Porque agora eu até estou a ver, para algumas vagas críticas, 12ª classe, ensino técnico, mais não sei quantos anos de experiência. Então, a narrativa do certificado começa a desaparecer. E é uma coisa que nós vemos em países como o nosso, que as universidades estão cheias, as pessoas saem das universidades, depois acontece o que aconteceu num dos eventos aqui, quando se estava a falar de empregabilidade, quando se estava a falar de emprego. Então, há emprego, mas não há jovens preparados para entrar para o mundo do emprego, porque ninguém os preparou para tal. Ninguém lhes deu um espaço para eles estarem preparados. Tu tens jovens arrojados que têm propósito, que querem fazer as coisas, mas como é que tu vais fazer se esta pessoa é crua? Ela é crua, nunca conseguiu um estágio, porque perdeu o tempo dela a estudar. A pessoa acabou 12ª, não conseguiu entrar para a universidade, foi fazer instituto de contabilidade, não conseguiu entrar, depois entrou para a universidade, foi fazer licenciatura. Esta pessoa perdeu 20 anos da vida dela a estudar. E vai chegar no mercado de emprego, há de encontrar alguém
que não perdeu tempo a estudar, fez capacitações, porque nós não estamos a dizer que não é essencial fazer capacitações. Mas atenção, quais as capacitações que tu vais fazer? Não é ir à escola fazer licenciatura depois de 2 anos. Não, faz licenciatura, depois faz 1 ano de pós-graduação, depois faz mais 2 de mestrado. Aquele profissional que está no mercado de emprego está a fazer certificações. Sim. E quando eu, como recrutadora, olho para o seu CV, eu quero saber quais são as certificações relacionadas à área na qual estás a aplicar que vão agregar valor. Porque tu e o teu mestrado vão me dar mais custos do que benefício, porque eu vou ter que te formar. Vou ter que pagar várias certificações para tu estares em condições de deliver o trabalho que eu tenho. Então, por que eu vou te levar a ti? Se eu posso levar uma pessoa que já vem com as suas capacitações e vai agregar valor à minha organização. Então, a nossa narrativa tem que mudar, temos que começar a pensar de forma diferente. Os nossos jovens têm que começar a perceber que eles têm que entrar para o mercado de emprego o quanto antes. Sim. Tem aqui uma questão que me é feita muitas vezes nas mentorias, não é? Que é, mentora, pedem 5, 10 anos de experiência. Eu nunca trabalhei, como é que eu dou a volta a isso? Isso é uma dúvida, acho que de 90% dos jovens. Quais são os conselhos que vocês deixam? Primeiro, e essa pergunta é muito comum, eu ouço muito os jovens, também quando estamos assim a conversar com eles no programa Flow Radio, essa questão vem sempre. Olha, as vagas estão lá lançadas e as vagas dizem que querem alguém com 5 anos de experiência. Como é que vou ter 5 anos de experiência se nunca me deram a oportunidade? Okay? Primeiro, dou-lhes uma resposta, dou-lhes uma resposta muito, vamos lá dizer, off the record, o que acontece no background dos recrutadores. Okay? Eu digo, olha, nenhum recrutador vai excluir o teu CV, tu não tens 5 anos de experiência. Okay? E primeiro, devolvo a pergunta. Quantos de vocês já submeteram os vossos CVs para vagas que existia 5 anos de experiência e vocês não tinham 5 anos e foram chamados para entrevista? Todos, sim, por acaso eu fui. Por que foram chamados se logo a partir dos 5 anos de experiência não eram válidos? Eram condição de emprego. Sim, fui, mas depois eu não passei, não tenho 5 anos de experiência. Não é que tu não passaste, não tens 5 anos de experiência. A tua atitude de vender a tua imagem é que te fez ficou parado de fora, não foram 5 anos. Porque se fossem os 5 anos, nem seria chamado para entrevista. Ok? Então, logo a partir daí temos que ver o outro lado do entrevistador. Okay. Mas vamos lá tentar entender aqui a questão dos 5 anos de experiência. Quando o empresariado não confia na qualidade do mercado, dos produtos do mercado, exige mecanismos de proteger a si, o seu sistema, os seus processos. E nada melhor do que eu tentar acreditar que vou trazer pessoas com maior exposição nos meus processos, nos meus sistemas, e alguém que já fez isto antes, para me dar mais conforto. Okay? Então, é aí onde vem a necessidade dos anos de experiência. E lógico, por exemplo, vamos lá falar um diretor financeiro, okay? um contabilista, eu só avalio se alguém é um bom contabilista, um bom diretor, depois de fechar o ano contabilista. Sim. Então, há funções que, se a pessoa não teve na prática, não sabe o seu nível de proficiência. Se tu não fechaste 2 relatórios financeiros, que são numa base anual, tu não és um diretor financeiro. Só depois de fechar o relatório financeiro é que tens a exposição real do que é fechar o relatório, fazer a coleção de perdas, lucros, ganhos e tudo mais, é que tu começas a ter maior tato de entender aquela área. Portanto, algumas funções são necessárias mesmo, algum conhecimento, alguma experiência. Por outro lado, a minha atitude, quando sou posto na oportunidade, é que mata tudo. Os jovens são chamados, mesmo não tendo 5 anos de experiência, primeiro dia que estão lá na entrevista ou na oportunidade que eles têm, eles não têm a atitude, a postura certa para conseguir aquela vaga. Então eles ficam de fora não pela experiência, porque as empresas estão cientes que o conhecimento está desmocratizado. Eles estão cientes disso. As empresas estão cientes que existem jovens que não têm 5 anos de experiência, são capazes de fazer. Mas eles, às vezes, eu vejo isto que é
as empresas são como Titanic. Ok? Sabemos que tem um iceberg ali, sabemos que temos que virar o navio para não batermos no iceberg, mas o navio é tão enorme que para virar o seu curso leva o seu tempo e por fim batemos no iceberg. As empresas já estão nessa mudança de começar a procurar pessoas que sabem fazer, não necessariamente os graus ou as experiências, mas leva o seu tempo, são grandes titanics que para fazer essa mudança mesmo, mas já começamos a ver no mercado empresas com uma nova abordagem e aí onde vem os grandes números de programas graduados que há no mercado, que é a forma que as empresas estão-se a proteger de dizer não tens a experiência, mas venha lá aqui para nós vermos aquilo que és capaz. Sim. Ok? Sim. E quando a pessoa prova aquilo que é capaz, 6 meses depois do programa, já está a ocupar uma posição de alguém que está há 20 anos. Exato. Porque a empresa, olha, eu estou virado ao lucro, estou em minha empresa privada. Eu estou virado ao lucro. Se eu não entregar delivery em 6 meses, eu vou à falência. Então não posso dar uma luz, trazer alguém que não possa contribuir de dar valor imediatamente. Então, é um requisito. Primeiro, há funções que exigem claramente uma certa exposição, experiência, mas agora já começamos a ver uma mudança em que as empresas estão a querer dar mais oportunidades aos jovens porque veem que eles são capazes. O que é que falha neles? É a atitude e a postura no dia da entrevista. E um outro dado interessante que eu digo que é jovens têm acesso ao conhecimento, mas eles desperdiçam muito esse acesso ao conhecimento. Por quê? Uma das ferramentas que eu adoro, quando digo isso aos meus amigos na nossa roda lá de conversa, eu digo, uma das ferramentas incríveis que eu adoro é o TikTok. Todos olham, uau, TikTok! O TikTok é uma das melhores ferramentas de conhecimento que existe. Como é que eu aprendo a fazer algo em 1 minuto? Está ali um vídeo, toc, clean. É impressionante. Eu uso cada vez mais TikTok para aprender todos os dias coisas novas. Sim. E quanto mais uso o TikTok, mais vicio a ferramenta de busca. Sim. E quando eu vicio os algoritmos, o TikTok agora está a transformar num PhD. Porque todos os dias as ferramentas do meu feed são assuntos ligados àquilo que eu tenho a minha curiosidade. Exato. E todos os dias eu fico expert em alguma coisa. Sim. Então, o que acontece com muitas vezes os nossos jovens é que começam a ficar viciados no TikTok, falsa simplicidade, com um músico, não vou citar o nome, ok? E começam a ver o feed das músicas, de tudo aquele músico faz nas horas vagas, ok? A questão de ser E perdem a oportunidade de viciar o TikTok para um motor de busca de informações que adicionam valor à sua carreira. E de repente o meu feed do TikTok, que está tão viciado que ele nem sabe que eu já contornei a ele começa a mandar conferências ligadas àquele tema que eu quero, palestrantes ligados àquele tema, experts de novas tendências criadas naquele tema. Hoje eu sou expert naquele tema. Okay? Sou um programador de AI expert. Veja só, Vespar, programador de AI. Como? Eu queria aprender sobre AI. Comecei a entrar no TikTok para aprender expert AI. Agora sempre com programador e eu com AI, gestão de recursos humanos. Não sabes isso? Mas como? Eu estou aprendendo no TikTok. Então, as ferramentas estão lá agora. Simplesmente os jovens não estão a fazer isso. Okay? E eles vão a uma entrevista, não tem... As entrevistas agora, já não é entrevista sobre fala-me de ti. Não, já não é sobre isso. Esses vários elementos que nós temos que buscar, fontes de conhecimento, é que nós temos que trazer. Só como nós estamos com o TikTok virado a não sei o que é, ao combate de boxe, não sei de quem, mas quem, acabamos não vendo realmente as fontes de viciarmos os algoritmos com fonte de conhecimento ligada por aquilo que nós queremos ficar expertos. Sim. Temos de ser cada vez mais intencionais, não é? Saber filtrar e fazermos aquilo que nos leva mais próximo do nosso objetivo, não é? Usar as ferramentas de forma inteligente. Eu acho que é esse o ponto. E o que é que os profissionais de RH realmente procuram ou sentem falta nos novos profissionais? Nada melhor que a melhor profissional de RH. Essa intenção que nós estamos aqui a falar, Ságila, tu vês muitos jovens a tentar entrar para o mercado de emprego porque ele quer ter um emprego, porque ele quer ter um salário, mas ele não tem um propósito. São muito poucos os jovens
que têm um propósito e que estão preparados para entregar. O jovem sai da faculdade, tem que ter um emprego and that's it. Mas ok, qual é o propósito deste jovem? O que ele quer fazer? Qual é o impacto que ele quer causar? Qual é a mudança que ele quer fazer? Como é que ele vai perceber? Então falta muito de perceberem. Eles não percebem o negócio, ele nem sabe, ele só quer entrar em qualquer empresa. Então, eles não têm aquela intenção de dizer eu vou trabalhar para a Cerebrum, eu vou fazer de tudo para ser contratado pela Cerebrum. Estarei em fóruns onde a Cerebrum estará, vou visitar a página da Cerebrum, vou perceber qual é a tendência da Cerebrum para, no dia que eu for a uma entrevista, estar preparado para responder às questões todas e poder entregar aquilo que a Cerebrum está à procura. Os nossos jovens agora, infelizmente, eles não estão ainda preparados para o mundo do emprego. Eles ainda acham que têm direito de ter um emprego, mas eles não têm direito nenhum. O empregador está aqui para fazer lucro. Ele quer, independentemente, por mais que nos doa, ele está aqui para fazer lucro. E depois eles perguntam-se, mas por que aquele entrou, eu era mais inteligente, não entrei? Voltamos para aquilo que estava a dizer o Gaspar no início. Os inteligentes acabam trabalhando para os espertos, para os curiosos, para aqueles que têm intenção e posicionam-se no mercado. Então, não tendo propósito, não tendo intenção e não se posicionando no mercado, infelizmente o jovem não vai conseguir. Ele não vai. E ele vai criticar o sistema, mas não é o sistema. O jovem tem tanto poder para mudar o sistema, mas ele não está aqui a fazer. E as empresas sentem muita falta disso. Às vezes, tu dás a oportunidade, o jovem chega tarde, não entrega horas, não faz os relatórios, tem sempre uma história, acha que está a ser explorado. Mas o mundo profissional, seja ele corporativo quanto operacional, ele é muito dinâmico. E ele está à procura de gente que faça diferença. Tu não podes ter mais um. Porque mais um há vários. Tens de fazer diferença onde tu estás inserida. Então, tu não vês... Há uma conferência de gás agora que eu não vi. Viste muitos jovens, Gaspar? Eu não vi. Eu não vi. Estamos nós de 40, 50... Eu, por acaso, tenho uma minha mentira lá. Mas nós estamos... Mas são muito poucas, por acaso estive a comentar isso com ela. Quase ninguém. Quase ninguém. Mas a oportunidade está aí. Então o jovem fica sentado à espera que a minha mãe me ajude a arranjar emprego. Já mudou, a coisa já não funciona assim. Já não é só filho de Gaspar Buque, então as portas vão se abrir. Já não está a funcionar assim. Porque tu tens muito jovem com talento, tens muito jovem que está pronto para fazer acontecer, mas a maior parte, nós que estamos aqui na cidade de Maputo, infelizmente, nós somos os privilegiados, mas ao mesmo tempo acho que nós temos menos propósito porque estamos na nossa zona de conforto. Então sentimos muito a falta de colaboradores, sentimos muito a falta de candidatos com garra. Sentas-te numa entrevista, tu tens de cavar para o candidato te dizer alguma coisa, mas tu sabes que ele tem. O CV dele diz que ele tem, mas ele não consegue falar porque ele acha que é given. Entende? Então, há que trocar, nós temos que mudar esta narrativa, nós precisamos de sentir mais comprometimento dos jovens. Sempre que acontece a intenção. O que é que tu procuras no TikTok? O que é que tu vês no Instagram? Quais são as páginas que tu visitas? Então, isso vai te trazer um pouquinho mais de curiosidade e um pouquinho mais de presença sempre que fores a uma entrevista. Eu costumo dizer muito isso. Se tu calhas no elevador com o Thiago, tens 2 minutos, ele vai para o 15º, tu também vais apanhar os 2 elevadores no primeiro andar. O que é que vais dizer? Abres a boca para dizer alguma coisa que o pode impressionar ou vais ficar calado? Como é que tu vais fazer o pitch da tua imagem? Como é que vais gerar curiosidade daquele líder para chegar, para ele querer saber quem tu és, para ele querer explorar um bocadinho mais de quem tu és? Então, temos que parar de mendigar emprego e começar a mostrar qual é o nosso valor. No minuto que ele souber qual é o valor dele, o jovem vai ser muito mais respeitado. Infelizmente, por haver a falta de emprego, ele acaba mendigando, ele acaba aceitando tudo e mais alguma coisa. Mas o jovem tem um potencial
que ele não tem noção, ele pode mudar. Estes jovens mostraram-nos, nos últimos 8, 10 meses, nós estivemos a ver jovens que nos mostraram coisas que a nossa geração nunca foi capaz de fazer. Nunca. É uma questão de procurar as referências, não é? Ter cuidado com as mesas em que a gente se senta, estar nos lugares certos, com as pessoas certas, na hora certa. É isso que... Você já disse uma coisa interessante, e quando nós estamos nesse tipo de conversas em podcasts, quem nos vê lá em casa agora fica-se com aquela pergunta, ok, o que eu faço amanhã? Querem ouvir ações práticas mesmo. E quando começo a pensar nas ações práticas, algo que eu costumo dizer quando estamos em mentorias na Foldrede, digo, nós estamos num país e num continente incrível de oportunidades. Explico porquê. O que são redes sociais? São redes de contato e de networking. E por que as redes sociais são muito famosas? Porque há uma necessidade que as pessoas tiveram de se conectar, mesmo não estando presencialmente. O que a África, Moçambique tem de mais interessante? São as redes sociais. Eu aposto que cada um de nós que nos vê aqui, neste final de semana, tem a reunião de Chitique, missa de 30 dias de vovó Joana, batismo do primo Orlando, pedido da tia Juliana, lobolo e tudo mais. Acredito que todos que nos veem este final de semana, alguma coisa vai acontecer lá em casa. Okay? O que tudo isso é? São redes sociais de contato. Okay? Sim. Nós, de repente, nós africanos, estamos muito mais avançados em redes de contacto que os países mais desenvolvidos. Por quê? Porque nós chegamos a um nível de não precisar de tecnologia para nos conectarmos. Nós chegamos a um nível de desenvolvimento em que conectamos como pessoas. Não é ainda. É que nós crescemos demais. As pessoas pensam que nós estamos atrasados porque nós estamos com a tecnologia muito avançada nas redes sociais. Não, é que nós já ultrapassamos isso. Nós conseguimos perceber agora, voltamos à base e percebemos que o valor das conexões é mais importante. Porque, atenção, a África é a sociedade mais desenvolvida do mundo, isto é mais milenar. Portanto, nós fomos a esse separatismo do desenvolvimento e vimos que isso não dá certo, temos que nos conectar. Então, nós voltamos a conectar-nos como sociedade. A Europa e o mundo está tão arcaico que precisa de uma rede social para o vizinho falar com o vizinho. E eu saio, bato ao porto e falo com o vizinho. Okay? Eu ainda faço uma festa de 500 pessoas. Tenho a missa de 25 anos do meu avô, com 600 pessoas. O que tudo isso representa? Redes de contacto. Na nossa família todos, temos um tio que tem aquela parte aqui do lado, que é um tio muito bem sucedido na família, que ele chega, como está menino, tudo bem? Mas ele não conhece, não sabe o que é que nós fazemos. Só sabe que nós somos filhos da tia Joana, mas não sabe o que eu faço no dia a dia de trabalho. Depois eu deixo aquele tio naquele programa social, vou ao LinkedIn e faço conexão com aquele tio. Alô tio, tudo bem? Eu estava com aquele tio de manhã, mas porque alguém nos disse que temos que conectar nas redes sociais e perdemos o contacto e a oportunidade que nós temos em África de conectar todos os dias. Portanto, saia da cadeira e tenta conectar com essas pessoas que estão. Faça um mapeamento de oportunidades no teu meio social. Quem são os membros da família bem posicionados? O que é que eles fazem? Como é que eles chegaram lá? De dentro para fora. E façam o elevation pitch, cozinhem os primeiros 33 segundos. Muito bom dia, Tijão. Como está? Por acaso, estou muito impressionado com o que o Tijão vem fazendo. Vi que o Tijão fez já a B, C e D. O Tijão olha para ti e diz, ok, quem és tu? Sou filho da tia Joana. Ok, podemos começar mais. Porquê? Já fizeste o pitch logo. Ok? Então, há uma ação imediata. Só que o que nós fazemos, nós jovens? Vamos à festa da família para esticar tenda. Ficamos num canto, a trocar mensagem no WhatsApp, e naquela festa da família abrimos um grupo do WhatsApp. Ficamos todos, cada um, de costas a costas, e deixamos lá aqueles tios cotas lá. São os diretores das empresas que vamos recrutar. E não fazem networking. Então, a primeira ação, olhem para o vosso ciclo social, que estão lá as oportunidades. Okay? Em Moçambique há mais oportunidades nas redes de contato social
do que nos anúncios que são feitos de vagas de emprego. Então, as vagas são mais preenchidas nas redes sociais, familiares, social não de tecnologia. Eu quero uma vaga, eu falo com a Anísia, falo com o meu primo, meu tio, preciso de alguém. Essas pessoas recomendam. Não é nepotismo, não, é confiança. As relações africanas são com base em confiança. Então, eu vou confiar em alguém que for recomendado por alguém que eu confio. Então, o que acontece é que eu penso 5 pessoas. Essas 5 pessoas me recomendam. Eu já tenho uma base de filtragem e passo ao melhor. Então, não é nepotismo. Foi o melhor. Então, eu acho que seria uma ação imediata para os jovens começarem a maximizar as redes de contacto. E digo mais, Ságida, é muito melhor para mim, recrutador, receber CVs recomendados de pessoas que eu conheço, porque eu posso lhe pedir referências e amanhã esta pessoa que sabe que foi referenciada tem dupla responsabilidade para formar e não decepcionar a pessoa que lhe referenciou. Então, muitas vezes, quando alguém fala comigo, Anísia, podes ajudar o fulano, não tem emprego e não sei o que, diz o fulano para vir falar comigo. Porque eu quero perceber quem é o fulano, eu quero entender aqueles 33 segundos, aquele pitch que a pessoa vai fazer. Porque eu não te vou referenciar só por referenciar. Porque ao te referenciar, é a minha marca que está comprometida também. Sim. Porque nós amanhã vamos perguntar, Anísia, como é que tu me referenciaste àquela pessoa? Pá, sabes, fez A, B, C, D. Então, é preciso também os jovens perceberem que não é só falar com o tio and that's it. Porque há de encontrar a Anísia, há de encontrar a Gaspar, há de dizer, deixa lá a pessoa para vir falar comigo. E há de chegar aqui e vai começar a gaguejar. Eu vou voltar para o Gaspar e dizer, opa, Gaspar, infelizmente aquela pessoa que me referenciaste não vai dar. Eu tentei conversar com a pessoa, tentei puxar e infelizmente a pessoa não está preparada. Então, este networking que infelizmente para nós tem que ser com um telemóvel, no LinkedIn e não sei o quê, não funciona muito bem aqui conosco, porque tu tens acesso à pessoa, tu estás com a pessoa, conversa, fala com a pessoa. O teu primeiro recrutador é aquela pessoa que te vai referenciar. Que ele vai querer perceber quem é a Ságida, o que é que faz a Ságida, como é que eu vou referenciar a Ságida sem me comprometer. Agora, se ele não te conhece, ele não te vai referenciar. Na altura, havia uma coisa que os nossos pais faziam há muito tempo, que era, nós achávamos chato, mas hoje eu já percebo. Ah, pai, ela é minha amiga. Ah, é? A primeira pergunta que ele te fazia era, quem são os teus pais? Sim. Quem são? Ah, não, é o Suleiman. Qual? Aquele dali, do sítio X, não sei o quê. Ah, sim. Ok, eu sei quem ele é. E ele ficava tranquilo, dizia, ok, podes brincar com esta pessoa. Então, quando me referencias, também eu quero saber quem é esta pessoa. Quem ele referenciou foi o Gaspar. Ah, ok, vem do Gaspar. I know, ele fez o first check e nós vamos continuar. Então, o jovem tem que sair, tem que parar de encher comments, parar de esticar lonas. Não, é sério, parar de encher comments, parar de esticar lonas e parar de querer ir aos espetáculos do Picasso e começar a perceber exatamente o que é que ele quer fazer na vida. Não digo que ele não possa ir, mas quando ele estiver naquele ambiente, o que é que ele vai escolher daquele ambiente? Que tipo de mesa é que ele se está a sentar? Quer ser promotor de eventos? Vai a esses espetáculos na boa, porque é lá onde has de encontrar as pessoas que são desse meio. Mas se tu queres efetivamente entrar no mundo corporativo, onde é que se encontram? Onde é que tomam um café essas pessoas? Onde é que se encontram? Quem da minha família está inserido nesse ambiente que eu possa ir lá, que eu possa conversar e que eu possa beber e colher alguma coisa? E o jovem não, o jovem infelizmente ele prefere dizer bom dia no LinkedIn. Ele quer dizer bom dia no LinkedIn, ele quer te fazer follow no Instagram. Meu Instagram é privado, é para mim e para as minhas pessoas. Né? A plataforma corporativa que eu uso é LinkedIn. Mas se tu estavas numa conferência em que eu estava, qual é a dificuldade de vir falar comigo? Os jovens têm um privilégio muito grande. Antes de nós chegarmos ao nível que chegamos, dizerem que tu vais sentar com o diretor de recursos humanos de uma empresa era um luxo, um privilégio estar no mesmo ambiente que ele. Hoje esses jovens estão connosco em todo sítio, não estão connosco no ginásio, estão connosco num restaurante, estão connosco a caminhar na marginal. Eles hoje têm acesso a qualquer um de nós, em qualquer sítio. Mas eles não sabem usar isso ainda. Infelizmente eles não sabem usar. Eles percebem um pouco mal a narrativa
de networking. Querem fazer networking por detrás de uma tela, mas não conseguem fazer networking do relacionamento interpessoal. As telas vieram afastar-nos um pouco do relacionamento interpessoal e nós precisamos resgatar este relacionamento interpessoal. Fazer um pitch é muito bonito. Eles podem muito bem fazer e vão se surpreender com quantas portas isso pode abrir. Obviamente que vão seguir um processo de recrutamento, sim, mas já vem referenciados, já conseguem ter acesso a coisas que os outros não têm. Um dos elementos muito interessantes que eu tenho muito receio, diria a minha palavra ser receio, podcasts, gravações de palestras e tudo mais, é a febre dos cortes. Que nós falamos aqui, eu e a Anísia, cortado de forma errada. Sim, tem mata a mensagem toda, isso é verdade. Então, se eu corto, digo, não concordo com a academia. E eu corto. Não há contextualização. Não há contextualização. Então, a febre dos cortes, muitas vezes é usada em função de como que a gente quer fazer passar. Mas isso é marketing, como as pessoas fazem, né? Cortam, põem ali um corte polémico e a pessoa depois tem de clicar para entender o que é que a pessoa está a dizer, né? Mas sim, é muito verdade isso. Tem que se ter atenção. Não. Falo um comentário geral, por quê? Porque talvez nós lidamos, e volta mais uma vez a questão da como é que a juventude usa as redes sociais. Eu sou apaixonadíssimo pelas redes sociais e sou apaixonadíssimo pelas oportunidades. Quem me dera tivesse 20 anos hoje. Too late for mama. But I'm back, né? Too late for mama. I'm back. Yeah, I'm sorry, you can be back, but you're not 20 anymore. No, I am. I'm so well connected to the youth. Minhas páginas, eu estou a seguir o Bander, tudo, melancia, tudo. Não há nada que nessa cidade que eu não saiba. I'm serious, no Instagram, Eu acho que o Gaspar está muito mais jovem que eu. Por esta conversa, eu estou muito old school em algumas coisas. Hoje aprendi muito e estou a ver, assim, estou a mudar um bocadinho a perspectiva de certas coisas. Não, eu acho que, veja só, dá um exemplo concreto como é que eu faço gestão da minha vida e tudo mais. Instagram, eu sigo showbiz. Não há nada de showbiz que eu não sei. Ok? Eu vou lhe dizer o que é que está a pipocar este final de semana, eu vou lhe dizer. Totalmente. Ok? O que aconteceu no fight da beleza do Lil Wayne de Moss, vou lhe dizer até qual é a calça que o Lil Wayne vestiu ontem. Ok? Sou fã do Lil Wayne da Nicoco, é fantástico. Gosto da criação de marcas, gosto da forma como as marcas são criadas, a juventude, o posicionamento. Adoro o Picasso, adoro tudo essa energia de criatividade de juventude. Tem que estar updated com isso e perceber como é que isso... houve uma altura que havia um personagem que fazia lives a 1h da Edson Wall e tudo mais. Eu dizia, mas como é que todo mundo está parado a falar de Edson Wall? Eu não sei. Porque fiquei acordado, comecei a ver seguir, o que é que se faz? Depois vejo os lives, não sei, depois da 1h, às 2h, ok, eu estava lá, estou lá, não perco, full time, whatever. Mas eu não quero chegar, entendendo onde está a atenção da juventude, facilmente vou-lhes levar para o sítio certo. Então, join them to move them. Ok? Então, o Instagram está lá. Faz todo sentido. LinkedIn is business, ok? Aí está o networking, Gaspar, whatever, tudo mais. Facebook, both family, prima Joana, sigo ela, foto, bom, é o meu Facebook, ok? TikTok, learning platform, ok? O TikTok é fenomenal, ok? Para aprendizagem. Então, eu acho que nós temos que... E isto não é só aplicável para mim, é aplicado ao jovem lá em casa a dizer como é que ele usa as redes sociais para a diversificação de obtenção de conhecimento. As redes estão lá. A informação está lá a nosso favor, mas como é que nós usamos? Desdemocratização do conhecimento, é a época onde estamos. Só para terminar, infelizmente já chegamos ao fim do nosso episódio. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem à juventude que nos ouve. Well,
É um bocado complicado, porque nós estivemos aqui a falar de tanta coisa e tu queres que nós deixemos uma mensagem que acho que nós fomos dando hints à medida que nós íamos conversando. Mas a mensagem é essa: tenham um propósito, façam acontecer, saiam da zona de conforto, sejam arrojados, que o mundo está à espera de vocês. Nós precisamos de passar o legado a vocês, mas nós só vamos passar o legado a quem tem interesse. Então, saiam das plataformas, saiam da tela e venham para o mundo real. Porque o mundo real existe. Nós não começamos aqui onde estamos, começamos muito antes e tínhamos menos privilégios. Então, eles têm os privilégios todos e muita atenção à história de certificados académicos, mestrados, pós-graduações, PhD. Se for para a academia, tudo bem, mas se não for para a academia, comecem a questionar-se qual é o valor que isso vai agregar, onde vocês querem ser inseridos. Então, é momento de fazer o shift da vitimização para quem faz acontecer. Nós, a geração 40, só nos vamos tocar se vocês forem intencionais. Então, sejam intencionais, que nós estamos aqui para passar a vocês todas as pastas que nós temos. Eu vou dar um advice aos jovens em 4 prismas. Em termos de chamamento para ação. Okay? Primeiro elemento para nós nos posicionarmos no mercado é nós sabermos fazer alguma coisa. Okay? E nós temos que ter alguma coisa que nós possamos nos orgulhar de nós mesmos. Eu não preciso de ser expert, vamos já dizer, porque também ser expert é uma abordagem já testada, não por mim, mas pelos outros que beneficiaram daquilo que eu sei fazer. Mas eu estou confortável em defender um tema sobre X. Estar confortável o que é? Conheço o tema, percebi as fontes de relacionamento com este tema, os impactos que este tema tem e outros elementos de referência que temos os expertos na área do tema. Portanto, eu tenho que ser capaz de mergulhar com um entrevistador ou com o mercado ou no meu elevation pitch sobre o meu tema e falar com certeza sobre o tema que eu sou expert. Se eu sou videomaker, quais são as melhores tendências de videomaker no mercado? A nível nacional, a nível internacional, o que está acontecendo nessa indústria? Okay? Se eu sou promotor de eventos, o que está acontecendo nessa indústria? A nível local, a nível internacional, quais são as... Tenho que ser expert e ficar à vontade naquele tema. Portanto, essa tem que ser... Não posso ser uma pessoa ordinária. Se eu estou a fazer isto, pois muitos jovens que acontecem... Um jovem moçambicano é muito empreendedor. Não há nem sequer um jovem que não sabe fazer alguma coisa, não tem uma ideia de negócio. Mas todos eles dizem, eu só estou a fazer tempo nisto, até conseguir um emprego. Então ele acaba não sendo o expert que eu estou a fazer, porque ele diz, eu estou a fazer um expert até ter um bom emprego. Estão formatados. Estão formatados na perspectiva de que o modelo de sucesso é que eu quero conseguir um emprego. Então ele acaba não investindo muito, eu ser expert naquilo que ele está a fazer, o biscate. Porque ele está fazendo um biscate e ele não fica expert porque é só para comprar um bread, para não ficar parado. Então ele fica mais um jovem ordinário. A mentalidade, porque ele quer fazer alguma coisa. Portanto, desenvolva, fica expert em alguma coisa. Segunda coisa, depois de ficar expert, desenvolva o teu elevation speech. Ok? O elevation speech é aqueles 3 segundos com um CEO. O que tu vais dizer naqueles 3 segundos? Que desperta aquela atenção da pessoa. Então, pratica o teu elevation speech. Terceiro elemento, tenha muita atenção sobre o teu networking. Ok? Tenha muita atenção sobre o networking. Fumar um charuto, claro que é bom. Não há dúvida que é isso. Beber uma cerveja, claro que é bom. Ajuda no teu networking, ajuda a tua imagem corporativa? Não. Não conheço ninguém que recruta alguém que demonstre esse orgulho pela vida que ele leva. E as redes sociais acabam deixando pegadas digitais. E nós, empregadores, meus caros, estamos a verificar as vossas páginas nas redes sociais, no background check, para ver quem são vocês, como é que vocês vivem antes de eu recrutar. Então, as vossas redes sociais, que vê lá a vossa vida festiva, a vossa vida
com os charutos, com as bebedeiras, com os bilenes e tudo mais, que vocês tanto se orgulham. Depois ela diz ao meu filho, mas pai, qual é o problema? Essa é a minha vida. Essa é a tua vida, mas a tua vida está a influenciar. Exatamente. Tem que estar alinhado aos nossos objetivos de vida. Exato. Portanto, tenho que ter atenção como faço a gestão, portanto, tem que ser mesmo intencional e como é que eu construo. O que é a rede social? A rede social é uma fábrica de percepções. Então, eu tenho que desenvolver uma percepção de quem vê as minhas páginas, daquilo que eu quero atingir. E começar a montar essa imagem. Entre quarto por último, saímos do sofá. Vamos sair do sofá. Vamos sair do sofá. Vamos lá explorar este networking social. Vamos lá para esse programa de família e tudo mais com intenção. Vamos lá mapear claramente as oportunidades que nós temos no nosso seio familiar, no nosso seio social, no nosso seio da academia. Vamos lá nos expor. Vamos lá ser cada vez mais intencionais, porque só assim que nós conseguimos mudar a nossa vida. Portanto, para mim seriam esses 4 prismas que deixaria aos jovens. Muito obrigada, muito obrigada. Chegamos ao fim desta mesa, mas nunca ao fim da reflexão, não é? O meu sincero agradecimento ao Gaspar e à Anísia por partilharem a visão e a experiência enriquecedora que cada um deles tem. Para quem nos ouve, que estas palavras sirvam de inspiração para mudarem o vosso amanhã, para agirem, para criarem um futuro melhor. Muito obrigada e até o próximo episódio.